Deus abençoe a todos nossos amados e preciosos ouvintes. Eu quero deixar uma palavrinha para todos vocês, todos nós, porque realmente todos nós, quem prega está sendo abençoado e quem está ouvindo também, estão sendo abençoados por Deus. Eu gostaria de deixar algumas boas reflexões para os nossos amados ouvintes, que Deus, quando ele tirou Israel do Egito, eles foram enfrentados por Balaque, e Balaque, ele pagou um falso profeta, Balaão, para amaldiçoar a Israel, porque ele não queria que Israel passasse em seus termos de maneira nenhuma. Mas Israel é o povo da promessa, sempre foi povo abençoado por Deus. E como um homem, um profeta, vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como, né? Nós encontramos no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, Deus tinha dado a promessa para, para Israel desde Abraão. E Deus prometeu tirá-los da terra do Egito e tirar com braços fortes. Quando chegou o momento de tirar Israel do Egito, ele escolheu um homem, todos nós conhecemos a história dele, chamado Moisés. Então, Moisés, cumprindo todas as ordenanças do Espírito Santo, conseguiu tirar Israel do Egito. E, chegando nos termos de Balaque, Balaque não queria deixar eles passar. Então, Balaque pagou, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Mas, no entanto, o que Deus promete, Deus não esquece daquilo que ele promete. Deus cumpre o que ele promete. Se você também puder crer que Deus cumpre aquilo que ele prometeu para você, então, com certeza, é somente esperar com paciência em Deus, porque da parte de Deus, sua palavra não cai por terra. Então, no livro de Números, capítulo 23, a partir do versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria a sua palavra? De forma alguma. Então, nós vamos caminhar junto nesta sequência e mostrar para os irmãos, amigos, ouvintes, que nós vivemos dias onde muitas palavras são lançadas ao vento, mas não a palavra de Deus, mas a palavra de homens. Nós vivemos nesses dias onde muitas palavras são lançadas ao vento. Políticos prometem, mas não cumprem o que eles prometem. Amigos prometem e esquecem, tem muita facilidade de esquecer daquilo que prometeu. Até nós mesmos, como cristãos que somos, temos que ter muito cuidado, muita vigilância, porque nós podemos fazer promessas que não damos conta de cumpri-la. Prometemos e falhamos. É muito fácil. Portanto,
nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado, até mesmo em negócios. Por exemplo, você faz um negócio com um irmão e depois você promete pagar uma determinada coisa que você comprou e você trata de pagar naquela data determinada, depois você não consegue cumprir com o seu dever, você tem que ir atrás, consertar, pedir, se humilhar, pedir mais um prazo. Quando acontece assim, ainda passa muito bem, mas muitos já fazem o negócio e às vezes até mal intencionado, e às vezes depois, na hora que chega a hora de cumprir a sua palavra, na hora de pagar, às vezes até foge da pessoa, do credor. Mas nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, nós não podemos deixar que isso aconteça de forma nenhuma. Mas existe uma diferença, então, entre o homem e Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpre a sua palavra. Então, se ele falou, está falado. Se ele prometeu, está garantido. Hoje, Deus quer renovar a nossa fé. Nós vemos que Deus não trabalha com possibilidade. Deus trabalha com certeza. Com certeza. Vocês já pensaram se Deus prometesse para Abraão, por exemplo, um filho, uma semente, e que a sua semente seria como as estrelas dos céus? Ele chegou até a falar com Abraão: conte as estrelas dos céus, se as pode contar. Conta também as areias da praia do mar, se as pode contar. Assim será a sua semente. Mas sabe quando foi que Deus deu a promessa, essa promessa para Abraão? Amados, isso foi quando Abraão tinha 75 anos de idade. Sara tinha, por sua vez, 65 anos de idade. O casal havia vivido toda a sua mocidade e nunca tiveram filho. E Deus chegou para Abraão e dá a promessa para Abraão. E tem uma coisa por conta. Ele não precisou de sempre estar reavivando a promessa para Abraão, dizendo: Abraão, continua crendo porque eu vou cumprir a minha palavra. Não. Deus não precisou de ficar atrás de Abraão fazendo essas coisas. Deus deu a promessa e Abraão creu de todo o seu coração e ele trabalhou 25 anos e aguardando o filho chegar. Pense bem nisso. Mas quando chegou com Abraão com 99 anos e Sara já com 89 anos, e ali volta Deus a Abraão nos carvalhais de Mamre, e Deus diz para Abraão: onde está Sara, tua mulher? Então ele disse: ela está atrás de ti, na tenda, atrás de ti. Então ele disse: no tempo determinado da vida, Sara abraçarás um filho. Meu Deus do céu, vocês já pensaram? 89 anos, Sara sorriu. Sara sorriu. E Deus perguntou para Abraão: por que Sara riste? Há alguma coisa difícil para Deus? Ou impossível para Deus? Aí Sara, ela estava atrás da tenda e ela saiu e disse: eu não me ri. Ele disse: não fala isso porque você riu. Pense bem nisso. Então, Sara foi poupada a sua vida porque ela estava ligada a Abraão e Deus não podia destruir Sara, ferir Sara, matar Sara sem ferir a Abraão. Pense bem nisso. Mas
quando foi no tempo certinho, determinado, Deus cumpriu a sua palavra. Quando Deus promete, pode ter certeza, não depende de economia, não depende da política, não depende de sua força, não depende da idade, não. Depende apenas dele que deu a promessa. E nós simplesmente devemos crer. Pense bem nisso. Deus prometeu um filho a um homem de quase 100 anos. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 21. Se você deseja ler, se inteirar mais da palavra de Deus, isto está em Gênesis, capítulo 21, versículo 1 e 2. A promessa parecia impossível. Não vamos, então, criticar Sara, porque ela teve a fraqueza de sorrir, porque, na verdade, parecia impossível, porque ela era estéril. O tempo já tinha passado, mas o texto diz: o Senhor visitou Sara como tinha dito. Oh, louvado seja Deus! Deus faz exatamente como ele disse. Se Deus prometeu restaurar a sua casa, se você tem família desviada, filhos desviados, se você está passando por momentos difíceis, está a sua casa numa situação difícil, você é um pai, você é uma mãe, e acha quase impossível a restauração de sua casa, restauração de seus filhos na presença de Deus, descansa nas promessas de Deus, apresenta os seus filhos a Deus, entrega-lhe a Deus e deixe que Deus cumpre a sua palavra. É somente você crer. Você está uma pessoa enferma. Deus é o Deus da cura divina. Leia Isaías capítulo 53 para você ver. Isaías chegou a dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é nós seremos sarados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora, você tem que crer nisso aí por fé. É claro, nós temos que crer por fé. E jamais duvidar, o que faz com que nós perdemos as nossas bênçãos que Deus tem prometido para nós, é por causa de nossas dúvidas. De maneira nenhuma podemos duvidar daquilo que Deus prometeu. Se você pediu, se você orou, entrega e descansa, e descansa. Entre a promessa e o milagre existe um processo. E Deus ama provar a nossa fé. Você já pensou? Deus provou a fé de todos os santos do passado. Deus provou a fé de Noé, 120 anos construindo uma arca para a salvação de 8 almas. Deus provou a fé de Abraão por 25 anos para vir o filho prometido. Deus provou a fé dos filhos de Israel para tirá-los do Egito quando chegou o tempo, mas 430 anos se passaram. Mas Deus cumpriu a sua palavra, Deus os tirou do Egito e os levou à terra prometida. Deus não esquece de suas promessas. Agora, entre a promessa e o milagre existe o processo, e ninguém gosta do processo. Isso é, ninguém gosta de esperar. E nós temos que aprender a ter paciência e principalmente ter paciência com Deus, porque Ele não é obrigado a fazer a coisa para nós do nosso jeito, da nossa maneira. Ele faz da maneira dele, na hora dele. Nós que muitas das vezes somos desesperados, nós queremos as coisas do nosso jeito. E se parece que está demorando demais, aí já entra a dúvida. Mas a promessa prepara você para sustentar, ou seja, mas o processo prepara você para sustentar a promessa. Israel no deserto, pense bem,
um povo que foi prometido do jeito que foi, tirá-los, mas veja, só no deserto tiveram que ficar 40 anos no deserto, e seria, vamos dizer assim, caminho de 4, 5 dias para eles atravessarem e chegar à terra prometida. Mas, no entanto, Deus fez rodeá-los 40 anos no deserto. Deus prometeu a terra que manava leite e mel. E essa referência está no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8. Mas antes da terra veio o deserto. E o deserto fala, sabe de quê? Ali no deserto, irmão, faltou água. Veja bem, no deserto faltou comida, houve murmuração, houve prova. Por quê? Porque Deus não estava apenas levando Israel para a terra, estava tirando o Egito de dentro deles. Porque Israel saiu do Egito, mas saiu carregando bagagem dentro deles. Portanto, muitos desejaram voltar outra vez para o Egito. E durante a peregrinação ali no deserto, Deus estava preparando os verdadeiros eleitos que entraria na terra prometida. Deus estava preparando eles porque eles tinham ainda uma boa caminhada pela frente. Eles teriam que enfrentar muitas guerras e eles teriam a vitória, porque Deus é que estava levando eles. E quem dava vitória para eles era Deus. Mas eles tinham que enfrentar os problemas, eles tinham que, no deserto, teve que passar pelo processo de provas para ser aprovado. Deus permite muitas coisas acontecerem na minha vida, na sua vida, mas não podemos desesperar, porque Deus pode estar nos provando para que então possamos ser aprovados. Amados, preste bem atenção nisso, porque isso vai muito, muito, muito te ajudar. O deserto não é abandono. O deserto não é abandono. Quando os problemas chegam, não é abandono de Deus. Deus ama provar a fé de seus filhos. Se Deus, por exemplo, se Deus quisesse livrar Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha de fogo ardente, Deus teria livrado eles de entrarem na fornalha de fogo ardente. Mas Deus não quis. Deus quis mostrar um milagre maior. Não livrou eles de entrar na fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Isso é tremendo, meus amados. Deus poderia ter livrado Daniel de entrar na cova dos leões, mas não, Deus não quis livrar Daniel de entrar na cova dos leões, por mais fiel que ele fosse com a sua palavra. Mas Deus livrou ele dentro da cova dos leões, no meio dos leões. Ele foi livre das garras, das presas dos leões. Talvez você esteja no seu deserto hoje. Pode ser que estou falando com pessoa que está no seu deserto hoje. Mas deserto não é destino, é simplesmente uma passagem. E toda tempestade tem o seu fim. Esta tempestade que você está atravessando por ela, esse problema difícil que você está atravessando por ele, isto tem um fim. Simplesmente descansa plenamente em Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, nós temos que esperar com paciência no Senhor, porque nós somos imediatistas, mas Deus é eterno. Amados, Deus continue te abençoando nesta pequena reflexão. Analise e pense, creia de todo o seu coração, que todo problema, qualquer seja ele, que você estiver atravessando ou ainda terá que atravessar, creia somente, descansa em Deus, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia.
Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, com esta humilde e simples palavra, mas de muita estrutura para você. Que Deus acrescente a sua fé, a minha fé, a nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo.